Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo esse canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado aqui em Portugal e trabalhamos com processos relacionados à imigração. E, portanto, se você está assistindo este canal pela primeira vez, nós gostaríamos de convidá-lo. Para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe, marque o sininho na página do YouTube, para que cada novo vídeo que a gente produza daqui para diante seja entregue para você automaticamente. E por que do like? O like é importante porque o YouTube entende que se o número de likes é elevado, o vídeo é interessante e o YouTube passa a transmitir isto, passa a distribuir isso para o maior número de pessoas. Portanto, esta é a situação e por isso que a gente pede o like, por isso que a gente pede a inscrição e por isso que a gente também pede pelo compartilhamento. Para vocês todos que já são nossos inscritos, que já nos seguem aqui no canal, nosso muitíssimo obrigado por serem inscritos, por acompanharem os vídeos, partilharem os vídeos e também por mandarem as suas dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo do próprio canal, onde o espaço está aberto para que vocês possam fazer. E sempre lembro para vocês que, se o seu caso é pontual, se você já tem um processo em andamento e tem uma dúvida relacionada com este processo, dúvida esta, evidentemente, que a gente possa dar uma resposta, possa dar uma opinião. Por que eu digo posso dar uma opinião? Porque nem sempre é possível. Muitas vezes, vocês contratam um colega de profissão, um advogado, para cuidar de um processo. E aí vocês têm dúvidas com relação ao encaminhamento, a como isso está sendo tratado, enfim. Nestes casos, evidentemente, nós não vamos nos manifestar por uma questão ética. Se você contratou alguém para cuidar do seu processo, é com esta pessoa que você deve dar continuidade e deve tirar suas dúvidas, e não com um terceiro. Você pagou, você tem este direito. E esta pessoa tem um compromisso consigo. Certamente vocês devem ter um contrato, mesmo que seja verbal, mas há um contrato. Então, é nesse sentido que a gente orienta. Agora, se você próprio resolveu ir ao consulado, pedir um visto, por exemplo, e tem dúvidas com relação ao processo, caiu numa exigência, então sim, então nós podemos nos posicionar. E sempre lembro, não significa que mandou agora eu respondo em seguida. Às vezes passam dias, às vezes passa semana, às vezes passa mais tempo. E o número é grande de sugestões, de consultas, de informações, de pedido, e nem sempre nós temos condições de imediatamente responder a isto. Portanto, dentro das nossas possibilidades, nós nos manifestamos. Ok? Muito bem. Hoje, como diz a nossa capinha, e eu vou botá-la de volta aqui na tela para vocês, novo salário mínimo em Portugal. Como fica o pedido de visto? Ah, boa pergunta, doutor. Como fica o pedido de visto? Volta para mim. Muito bem. O pedido de visto deve ser encarado diante do fato de que nós estamos hoje, no dia 16 de dezembro, como sendo um visto que não vai ser aprovado para agora, você não vai viajar na semana que vem. Você deve ter feito um planejamento, você deve ter se organizado ou está em fase de organização e vai viajar em 2023. E se for assim, você deve levar em consideração que todo o seu processo vai ser avaliado e analisado pela VFS, levando em conta o valor do novo salário mínimo de Portugal. E nós já vamos entrar no número, nós vamos depois já logo em seguida vamos falar disso. Antes de falar do valor e de como fica isso com relação aos vistos, eu quero lembrar mais uma vez para vocês. Nós já falamos aqui várias vezes. Tudo começa com um projeto. Tudo começa, quer dizer, na verdade começa com um sonho. Né? Alguém sonhou, alguém teve vontade, alguém ouviu um comentário, disse, puxa, ele pode, eu também posso. Eu já acordei hoje de manhã e eu sonhei essa noite que eu estava em Portugal. Maravilha! Ótimo! Que bom! Mas daí para diante, até você chegar em Portugal, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Quando eu digo isso por quê? Porque você precisa se programar.
Muita gente sai comprando passagem e depois corre atrás do resto. Não, gente, não é assim. Quando você compra passagem, você botou aí 3.000, 2.800, 2.900 reais na mão da companhia aérea, sem saber se você vai vir ou não, sem saber se você pode vir ou não, sem saber o que você vai enfrentar muitas vezes. Então tudo começa com um projeto. Então perceba, pesquise para onde você vai. Portugal, mais que seja um país pequeno, mas tem várias localidades. Tem as localidades das grandes cidades, das médias cidades, das pequenas cidades. Tem o interior. Então, para onde eu vou? Pesquise. Pesquise por preços de aluguel nestas regiões, nestas localidades para as quais você tem o seu projeto. Evidente que grandes centros, grande valor de aluguel. Menores centros, menor valor de aluguel. Ao contrário disto, muitas vezes nos grandes centros há uma oferta maior de emprego do que no interior. Então você tem que pensar, bem, eu vou pagar menos aluguel, mas será que eu vou ter emprego nesta localidade? Não, não vou. Então já começa a pensar numa outra situação. Como é que eu vou chegar à cidade mais próxima onde tem emprego, morando no interior aqui? Preciso de um carro, preciso de um ônibus, né? De um autocarro, como é chamado, comboio, que é o trem. Tem? Está próximo da onde eu vou morar? Como é que eu vou me deslocar para ir e voltar do meu trabalho? Tudo isso é projeto, tudo isso é pesquisa, e isto leva tempo. Isso não cai do céu. Não cai do céu. Não há forma pronta, não há solução pronta para isso. Cada caso é um caso. E perceba que tudo isso se resume no quê? Em dinheiro. Então você tem que se preparar com dinheiro. E é por isso que quando você vai fazer um pedido de visto consular, o Estado português exige o quê? Meios de subsistência. Por quê? Quando você chega, você vai passar por uma fase de adaptação, você vai sair a procurar um trabalho, você vai sair a procurar um alojamento, e neste tempo você não está aqui morando de graça. Você está se deslocando, você está pagando. Você está morando, você está pagando. Você está comendo, você está pagando. Você precisa se vestir, você está pagando. Enfim, tudo passa pelo tal do nosso dinheiro. E é por isso que então o Estado português criou regras que são mínimas, básicas e exigidas para quem vem para Portugal. E nós falamos aqui da maneira legal, evidentemente. Os outros meios não vamos nem comentar. Eu só quero lembrar para vocês que um projeto mal feito, muitas vezes, acaba como muita gente que está aqui, e nós já fizemos vídeo aqui no canal falando sobre isso, e não só nós, é uma série de vídeos aí, uma infinidade de vídeos aí, se vocês procurarem no YouTube, falando de brasileiros que estão arrependidos, de brasileiros que estão pedindo para voltar ao Brasil, de brasileiro que não tem dinheiro para pagar passagem de volta, de brasileiro que está passando necessidade. Passa mesmo. Infelizmente, isto é assim, isto é a realidade. E por quê? Porque talvez faltou planejamento. Talvez faltou organização, faltou... Gente, se eu não tenho o recurso, eu não vou. Eu não saio de casa. Aí tem parente, aí tem amigo, aí tem emprego perto. Dá para se virar. Pode ser que você não fique rico. Você consegue se manter. Agora, num país estranho, com uma cultura estranha, com pessoas estranhas, com todos os hábitos, costumes, tudo estranho, uma moeda estranha, um trabalho estranho muitas vezes, porque por mais que eu seja da área, muitas vezes o trabalho não se adequa à minha área. Nós, como advogados, ainda temos essa facilidade, mas mesmo assim encontramos muita dificuldade. Por quê? Porque o direito português, por mais que seja parecido com o direito brasileiro, tem lá suas diferenças. Tem muita diferença, se for colocar na ponta do lápis. Pedreiro é pedreiro em qualquer lugar, sim. Mas existem regras e normas na construção civil daqui que são diferentes das daí. Então você tem que se adaptar. Aí eu sou eletricista, sim, mas a elétrica aqui é diferente da elétrica daí do Brasil. Existem normas técnicas diferentes daí para cá e de cá para aí. Então vem adaptação, vem muitas vezes a necessidade de fazer uma reciclagem, de fazer um curso a chegar à condição de entrar no mercado de trabalho. Aqui qualquer moleque sai da escola falando 2 idiomas, no mínimo.
para 3. O que se sai falando aí do Brasil? Mal é mal o português brasileiro quando a gente sai da escola. O curso de inglês não é obrigatório. Não vou nem falar dos outros idiomas, né? Eu vou falar do inglês. Aqui isto é normal. Aqui a criança sai da escola falando português e um outro idioma, seja inglês, seja francês, ou outro que ele venha escolher na grade. Mas isso não é comum aí no Brasil. Então perceba, você vai trabalhar na área do turismo, você vai trabalhar na restauração. Se você não falar o inglês, meu amigo, difícil você vai conseguir uma. Pode conseguir, claro, mas você vai ter dificuldade. E quem tiver o segundo idioma vai ter vantagem. O segundo idioma vai te levar mais rápido para cima. O segundo idioma vai te fazer chegar mais longe, mais rápido do que o outro que só tem um. Mal e mal falado. Então, estas são as primeiras dificuldades que vocês vão enfrentar. Então, sobre salário mínimo, como é que funciona isto? Bem, esta semana, para ser mais preciso, ontem, tá, dia 15 de dezembro, o Conselho de Ministros teve a sua reunião normal, agenda, calendário, quintas-feiras, e nesta reunião de ontem decidiram então o valor do salário mínimo que é válido para 2023. A atualidade são 705 euros, até 31 de dezembro de 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, passa então para 760 euros. Muito bem, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, imagine que você está naquela fase do eu vou. Já comprei passagem, mas o resto eu não sei ainda. Bem, então começa a fazer as contas. Sobe o aluguel, sobe a comida, sobe a alimentação, né? Sobe o transporte todo, sobe tudo. É igual aí. O Brasil não é diferente. Subiu o salário mínimo, tudo sobe. Aqui não é diferente, é igual. E se eu for pedir um visto? Bem, se já pediu e ele está em fase final de análise e de aprovação, pode ser que 705 euros seja o valor aceito pela VFS, pelo consulado, para resolver o seu processo. Agora, quem ainda não deu entrada, ou quem deu entrada e pretende viajar só em 2023, tenha certeza de que o seu processo vai ser calculado, vai ser analisado sob o novo salário mínimo de Portugal, que são, a partir do dia 1º de janeiro, 760 euros. Então, como é que fica isso com relação aos meios de subsistência? Eu preparei aqui uns slides, vou colocar na tela, para que vocês tenham condição de acompanhar rapidamente o que acontece com cada uma das situações. Meios de subsistência 2023. Ainda que regula a matéria dos meios de subsistência é a portaria 1563/2007, e isso está lá no artigo 2º, número 2. Para fazer a conversão de euros para reais, eu usei a taxa cambial da Infomoney, que eu tirei hoje de manhã, dia 16, às 8 horas da manhã, quando 1 euro valia R$ 5,63. Já esteve mais, já esteve menos, isso oscila. Então, digamos assim, faça os seus cálculos com base nisso, ou um pouco mais até, para ter uma margem de garantia, uma margem de segurança. Tá? Vamos lá. Vamos para o segundo slide. Visto de residência. Todos os vistos de residência, todas as categorias de visto que se enquadram no item de residência, precisam demonstrar para o Estado português que tem capacidade de se manter aqui por um período mínimo de 12 meses. Então é o dinheiro que eu preciso abrir uma conta e depositar esse dinheiro aqui. Considerando que o salário a partir do dia 1º vai ser de 760 euros, multiplicado por 12, nós temos 9.120 euros, o que equivale a R$ 51.345,60. Se você fizer a conta em reais, você pode desmaiar da cadeira, você pode ter um baita susto, mas é isso. São 51 mil reais que você precisa ter em conta para demonstrar ao Estado português de que você tem condições de pedir um visto de residência. Segundo caso, bem, eu tenho um visto de residência, ou eu estou pedindo um visto de residência, mas eu quero pedir o reagrupamento familiar da minha esposa e do meu filho. Pois bem, o que acontece neste caso? Quando você trata de visto de reagrupamento familiar, você deve levar em conta que, primeiro, o seu caso, para que você consiga o seu visto,
a conta essa daqui de cima, 51.345,60 reais, ou 9.120 euros. Aí você tem a esposa. Você precisa calcular 50% deste valor. Portanto, serão 4.560 euros. Equivale a R$ 25.672,80. Então, é o seu mais o dela. Isso você precisa demonstrar. Bem, além disso, eu tenho filho. Vou fazer a conta de 1. Se forem mais, o valor multiplica. Para o meu filho menor de 18 anos, ou se for maior de 18 anos, e que é meu dependente, e para isso eu preciso apresentar a declaração de imposto de renda e outras provas que comprovem que ele realmente depende de mim, caso contrário eu não consigo fazer o reagrupamento dele, que ele já passa a ser maior de idade, eu preciso comprovar 30% do meu valor inicial. 30% igual a 2.736 euros, que corresponde a R$ 15.403,68. Então vamos fazer uma conta. Você está pedindo seu visto, 9.120 euros. Vai trazer a esposa, 4.560. Soma. E tem um filho menor, 2.736. Total, 16.416 euros. 5,63 vezes, eu estou falando de 92.220, desculpem, 92.422 reais e 8 centavos. Vamos arredondar a conta, 100 mil reais. Para você, esposa e filhos virem a Portugal com visto de residência. Você com visto de residência, qualquer uma das categorias, e você pedindo o reagrupamento familiar dela. Ok? Esta é a conta. Um visto de residência e um reagrupamento familiar. Agora vamos ver um outro caso que está muito na moda, que é o tal do visto de procurar trabalho. Para o visto de procurar trabalho, a lei exige que você tenha que ter 3 vezes, comprovado 3 vezes o valor do salário mínimo, o que são 2.280 euros, o que equivale a 6.840 reais. Isso é o que você tem que comprovar. Se você não conseguir chegar nisso aí, nem tente. Você vai dar na trave. Você vai bater com a bola na trave. Então, esse é o valor mínimo que você precisa comprovar. Imagine que você vem procurar trabalho 120 dias. Óbvio, se você chegou aqui e conseguir o emprego dentro desse período, você já passa a ter uma situação diferente. Você vai chegar com agendamento, você vai... Né? Não é nem bem um agendamento, você primeiro precisa fazer aquela manifestação de interesse lá no site do IFP, se candidatar a uma vaga, pegar a certidão do IFP, apresentar no consulado, no seu projeto, comprovar a sua renda, todos os trâmites que são necessários para pedir o visto. Vem a Portugal, entrou, vai procurar o emprego. Melhor dizendo, trabalho, não é emprego, é trabalho. Conseguiu o trabalho. Ótimo. Você se apresenta para o chefe e diz, olha, consegui o meu trabalho, agora eu quero o meu título de residência. Não conseguiu. Bem, volta para o seu país de origem e depois de um ano pode pedir novamente. Essa é a regra. Tá bem? Vamos voltar para a tela? Vamos ao próximo, que também está muito em moda, que é o visto de nômade digital. Para este já é diferente. Para esse são 760 euros vezes 4, que dá 3.040 euros, que corresponde a R$ 17.115,20. Estes valores, o 3.040 e o 17.115,20, é o rendimento médio do último trimestre, que deve ser comprovado para o Estado português, através da VFS do consulado, de que você tem este rendimento, que esta é a média do que você está ganhando no último trimestre, nos últimos 90 dias, portanto, antes da entrada do pedido de visto. Se você não alcança isso, você não vai conseguir o seu visto. Se você alcançar isto, ótimo. Então você tem condições de obter o visto. Agora, visto de nômade digital significa, é um visto de residência.
Ok? Ele está classificado como um visto de residência. Portanto, você tem que, para ter o visto de nômade, comprovar isso aqui. E para conseguir o visto de residência, você tem que comprovar isto aqui. E se for reagrupar a família, você tem que trabalhar com estes números aqui. Portanto, perceba, você está dispensado dos 9.120, teoricamente, porque você vem com visto de nômade digital, você tem faturamento. Então você não precisa mostrar isso aqui. Mas esses números aqui de baixo, os 50% para a esposa e o 30% para o agregado, que seja o filho, esses você não escapa. Esses valores você tem que demonstrar. Você tem que ter isto disponível. Caso contrário, o seu projeto não vai ter êxito. E você pode, portanto, tomar um prejuízo no momento do pedido. Entenderam? Portanto, o que nós estamos mostrando aqui para vocês vale a partir do dia 1º de janeiro, vale para todas aquelas pessoas, portanto, que estão agora dando entrada nos processos de visto e que vão ser aprovados em torno de 45, 60 dias, vão ser, portanto, aprovados no ano que vem, não vão ser aprovados mais este ano, e você, portanto, já deve considerar que estes são os valores que você deve ter disponíveis, programados para obter êxito no pedido do visto. Disse várias vezes aqui neste vídeo, não vai resultar. Como nós já dissemos antes em outros vídeos, e volto a dizer aqui, você tem problemas se você não tiver, no mínimo, estes valores disponíveis. É sério candidato para a primeira crise que se abater sobre Portugal, no primeiro momento em que você estiver numa situação de desemprego, você ser mais um daqueles que vai indo por ajuda ao Estado português, ao consulado português, ou melhor dizendo, ao consulado brasileiro. Né? Você é brasileiro, está passando dificuldade, você vai bater na porta do Estado português, que vai dizer não tem nada a ver com isso. Você vai bater na porta do consulado brasileiro, que vai dizer também não tem nada a ver com isso. Você veio, você deveria ter se preparado, você deveria estar pronto para enfrentar estas situações e essas condições. O Estado brasileiro não tem recursos e não tem nenhuma obrigação de ter recursos disponíveis, verbas disponíveis, para fazer repatriamento de quem veio para Portugal fazer a migração e tentar a vida aqui fora. Tá? O dinheiro do Estado brasileiro deve ser utilizado para outras finalidades e não para esta. Salvo casos excepcionais, como ocorreu durante a época do Covid. E sim, é uma calamidade, é uma pandemia em que o Estado brasileiro então colocou à disposição aeronaves para repatriamento das pessoas que estavam aqui, que estavam com necessidades e que precisavam então voltar porque ficaram desempregadas e desamparadas aqui em Portugal. Mas nós não estamos mais em época de pandemia. Isso já foi superado. Então, você se enquadra numa simples situação de imigração. Você deixou o seu país por livre e espontânea vontade, vem para um país estrangeiro, entra neste país, passa necessidade, não consegue se resolver e quer voltar para casa. A melhor solução é fazer uma vaquinha entre os amigos. O Estado não vai te ajudar, infelizmente. Ok? Senhores, era esse o recadinho de hoje. Mostrar para vocês que o salário mínimo, então, em Portugal passa para ser, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, 760 euros. Que este é o número, é a base que deve ser utilizada para todos aqueles cálculos que exigem demonstração de meios de subsistência, inclusive, vou fazer um adendo aqui, inclusive para aqueles que pedem o tal termo de responsabilidade. Acontece quando nós somos CPLP, membros, né, de um país CPLP. Nós temos esta possibilidade de não demonstrar os meios e de pedir um termo de responsabilidade de um cidadão português ou de um estrangeiro que resida legalmente, que tenha o seu domicílio em Portugal. Mas percebam, o valor não muda por este motivo. E mais, ele tem que ter isto e ele tem que ter em conta que se você for deportado, se você for
devolvido para o seu estado, ou se você entrar naquela situação do visto de procurar trabalho 120 dias, não conseguiu, tem de deixar o país e você não tem dinheiro, quem vai pagar é o cidadão que deu o termo. Então ele tem que levar em conta tudo isto aqui e mais um bilhete de retorno. E se houver algum outro tipo de procedimento, que seja, por exemplo, um judicial, todos os custos que o Estado tenha com este processo, que esta pessoa tenha com este processo, são de responsabilidade de quem concedeu o termo de responsabilidade. Ele assume isto, e isto é título executivo, portanto o Estado português vai pegar aquele documento, porque ele vai ter acesso a esse documento, ele vai ficar no seu dossiê no momento do pedido do visto, ele vai ficar arquivado lá no registro, no banco de dados do CEF, e se você cair nesta situação, o que o Estado vai fazer? Ele vai chamar aquele documento, vai puxar por aquele documento e vai dizer, está aqui, este é o cidadão que se responsabilizou pela vinda, né, do Zezinho para Portugal. E o Zezinho agora tem que voltar, o Zezinho está batendo pé, nós tivemos que entrar com meio judicial de expulsão dele de Portugal, isto nos custou o processo judicial, isso nos custou o advogado, isso nos custou a passagem, enfim, a conta está aqui, são 10 mil euros. Quem deu o termo vai ser cobrado por estes 10 mil euros. Estou só dando um exemplo aqui de números. Pode não chegar a isso, pode ser menos, mas ele é o responsável. Ele assinou, ele confirmou que ele se responsabilizaria por isto. Desta forma, ele passa a ser cobrado. Senhores, era isso. Basta por hoje. Vamos para o final de semana e esperamos nos encontrar em breve, se assim Deus nos permitir, aqui no canal Portugal Legal, com novas informações, com novos vídeos que esperamos sejam do vosso interesse. Até a próxima e que seja breve.